Da Juju. Boa noite, galerinha, tudo bom? Ih, morreram. Boa noite! Que bom. Olha, eu estava dali, claro que babando, né? Claro que a gente fica feliz, orgulhoso, tirei várias fotos, porque é muito bom ver essa galerinha aqui dando continuidade. Tio Luciano, continuando aí o legado, e ver que todo mundo passou por aqui desde pequenininho, é motivo de alegria, com certeza. Olha, me deram essa tarefa hoje, sabe, gente, de compartilhar a palavra com vocês. Mas eu queria te pedir para fechar os olhos e que a gente, nesse momento, pedisse ao Senhor que abra o nosso entendimento, o nosso coração para aquilo que nós vamos ouvir. Senhor, eis-nos aqui. Nós já te louvamos, te engrandecemos, nós reconhecemos a tua grandeza, a tua majestade. Nós pedimos que o Senhor se manifestasse em nosso meio, que o teu fogo, a tua santa presença fosse manifesta aqui, que a gente sentisse isso vindo de ti, que nós pudéssemos, através dos nossos louvores, da nossa ação, mostrar que há Deus em Israel, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Deus da Igreja Batista Barão da Taquara. Há Deus em Israel, há Deus em Barão da Taquara. E por causa disso, Pai, nós te pedimos, fala conosco agora, Senhor. Que não seja eu falando, mas que seja o Senhor falando. E que as nossas mentes, os nossos corações possam estar sensíveis, abertos, a compreender aquilo que o Senhor tem a tratar com a gente nessa noite. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando a gente fala de pré-link, eu não tenho como não falar do tema da Link, né? E esse ano o tema é Louvado seja Deus. Vamos lá, mais uma vez, que o pessoal da internet está assistindo isso. Vamos lá. Qual é o tema desse ano? Maravilha, juntos em missão. Quando a gente fala de missão, eu lembro logo daqueles filmes da minha época, não é da época de vocês, não. Missão Impossível. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, olha lá, o William e Paloma estão dizendo, não, nem sei o que é isso. Mas a gente pode trazer para os dias de hoje a questão da missão. Pensa aí num exército quando está se preparando para uma batalha, para se deslocar para algum lugar. Ele prepara o quê? Suprimentos, a mochila, a estratégia, pensando na melhor forma, quem vai ocupar que posição lá no front. Cada um tem o comando dado que necessita ser cumprido. Estou errada? Aí os meus militares aqui que nós temos. Estou errada? Não, né? Estou falando... É por aí, né? Pois é. Só que adianta, me diga uma coisa, você que é especialista no assunto, adianta eu ir para a missão sem eu saber quem eu sou na missão? Não. Eu acabo me tornando o quê? Quem falou? Eu acabo me tornando inútil. Palmas para ele, gente, por favor. Eu acabo me tornando inútil, eu acabo me tornando um perigo, eu acabo atrapalhando, eu acabo me tornando um fardo, ao invés de ser alguém que está caminhando para o mesmo lado, cumprindo o mesmo propósito para chegar na missão. Então, hoje, já que nós estamos falando de pré-link, eu quero falar sobre quem é você, quem sou eu nessa missão, certo? Para a gente falar sobre isso, eu quero me inspirar num personagem que aparece rapidamente na história de Davi, do rei Davi, que, por sinal, era um rei que adorava uma guerrinha, uma missão, era o guerreiro. Até hoje, o povo fala dos feitos de Davi, porque Saul matou milhares, mas Davi matou quantos? Ih, gente, fugiu da IBD. Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. E assim, era para dizer o quê? Que Davi, né, superava em tudo Saul.
Mas a gente não vai falar de Davi apenas. Eu quero falar mais desse personagem. Como a gente vai passear um pouquinho pela Bíblia, você que é crente, está com a espada aí afiada, eu sei que eu tenho vários embaixadores, mensageiras aqui, que vão estar aí dando orgulho hoje para a tia Cláudia, aqui as mensageiras, né? E vocês que estão com Bíblia vão me ajudar com alguns dos textos que a gente vai falar aqui. Saul, depois daquele episódio, Saul, ok, todo mundo lembra, rei de Israel, ninguém fugiu dessa aula aí não, né? Tá bom. Saul, depois daquele episódio que Davi mata Golias, ele fica impressionado com Davi, e ele faz o quê? Ele manda trazer Davi para morar com ele, lá no reino. E Jonatas, filho de Saul, ele, que também era um guerreiro, também era um estrategista, né? Pouco se fala de Jonatas, mas Jonatas, ele também era versado aí nas artes da guerra. Ele passa a admirar profundamente Davi por conta das suas habilidades, né? E a Bíblia fala que ele era capaz até mesmo de dar a vida por Davi. Ele se torna tão amigo e ele passa a admirar tanto. E Deus coloca um amor tão grande no coração de Jonatas por Davi e vice-versa, que cria-se ali uma aliança, um vínculo entre eles que vai perdurar durante muito tempo. E a gente vai ver isso aqui. Você abre a sua Bíblia aí, em 1 Samuel 18, de 1 a 4, que diz assim, eu vou ler aqui na tradução, na versão mensagem, tá? Depois que Davi terminou de falar com Saul, Jonatas ficou profundamente impressionado com Davi. Um laço muito forte de amizade se desenvolveu entre eles. Jonatas se comprometeu totalmente com essa amizade com Davi. Ele se comprometeu totalmente com essa amizade com Davi. E desde então passou a ser seu principal defensor e melhor amigo. Saul acolheu Davi em sua casa para que ele não retornasse mais à casa do seu pai. Jonatas, pela forte amizade que tinha com Davi, fez um acordo com ele. Ele o formalizou com uma dádiva, entregou a ele a sua vestimenta real e as suas armas, armadura, espada, arco e cinturão. Ou seja, reconheceu nele um guerreiro à altura. Vocês devem ter acompanhado aí nas Olimpíadas as ginastas e os outros atletas, quando termina o jogo, terminam as competições, o que eles fazem entre eles? Eles dão de presente partes, né, dos seus adereços, dos seus uniformes, eles trocam isso como uma maneira de mostrar o respeito, a excelência do seu oponente, né? Mesmo competindo, mostrar que você tem igual valor. E foi mais ou menos isso que Jonatas fez com Saul. E sabe, o tempo vai passando e, na mesma intensidade desse afeto de Jonatas por Davi, o ciúme, a ira de Saul começa também a crescer, o Davi. Porque ele começa a ficar com inveja. Aquele sentimentozinho que só Saul tinha, que a gente fica assim, mas por que ele ganha elogio e eu não? Mas por que ele está sendo privilegiado e eu não? Mas por que todo mundo gosta dele e ninguém fala comigo? Como gosta dela e não fala comigo? Sabe aquela coisa assim? Que só acontece lá, só aconteceu nessa época? Então, no caso de Saul, ele estava ficando extremamente inseguro com a figura de Davi, crescendo e se destacando. E ele começa a tramar matá-lo. E Jonatas, algumas vezes, pega o pai fazendo essas tramas e tenta conciliar a situação. Só que chega um ponto que Jonatas descobre o plano de Saul para matar Davi. E Jonatas põe em risco até mesmo a sua sucessão ao reino, ao trono, defendendo, né, discutindo com o pai e contando sobre tudo que o pai estava tramando contra Davi. E ele põe em risco tudo isso em nome de uma aliança. Você pode ver lá em 1 Samuel ainda, capítulo 20. Abre a sua Bíblia. 1 Samuel 20, de 11 a 17, onde existe um diálogo assim.
Jonatas respondeu: vamos até o campo. E quando os dois estavam lá, Jonatas disse: o Eterno, Deus de Israel, é minha testemunha, de que a esta hora amanhã vou saber do meu pai o que ele pensa de você. Então mandarei dizer a você o que descobri, que o Eterno me castigue se eu abandonar você. Se meu pai insistir em matá-lo, eu informarei disso e ajudarei a escapar. Que o Eterno esteja com você como esteve com meu pai. E se depois disso eu continuar vivo, nosso pacto continua valendo. Se eu morrer, você terá responsabilidade para com minha família para sempre. E seja leal a mim, depois que o Eterno finalmente eliminar da terra os inimigos de Davi. Ou seja, ele sabia que o pai dele já estava distante de Deus e que, em uma hora, os inimigos dele iam ser exterminados. E Jonatas reafirmou sua promessa de lealdade e amizade com Davi. Era tão leal a Davi que arriscava a vida por ele. Pois é, nosso Deus não age de maneira diferente com a gente. Deus ele é um Deus de alianças. Desde o início, desde o princípio, Deus tenta estabelecer alianças com o ser humano. No início, a aliança ela era muito sutil. Eles caminhavam pelo jardim. Não é isso que a Bíblia relata? Deus caminhava pelo jardim com Adão e Eva. E era tudo tão tranquilo, tão normal. Depois, com Noé, quando o povo vai ser dizimado, toda a criação dizimada, Deus vai e trata com Noé, lá em Gênesis 7, dizendo: vou fazer contigo uma aliança. E depois, até os dias de hoje, quando a gente vê o arco-íris no céu, a gente lembra do quê? Da aliança, não é isso? Deus, ele é um Deus de aliança. O que ele diz está firmado numa aliança. A gente, quando casa e põe a aliança, não é à toa. É para que todos vejam que não tem início nem fim, porque é eterno. Amém, casal? Amém. Isso. Quando a gente fica noivo, a gente está dizendo a mesma coisa. Que isso aqui não é bagunça, não. Eu tenho com você uma aliança, um compromisso. Porque o nosso Deus é o Deus de alianças. A aliança que Deus estabelece com o mundo, ela continua até hoje. Aí ele cumpriu a palavra dele. Nós não fomos mais dizimados por água. A aliança expressa aqui na cruz, ela também está se perpetuando até hoje. E vai ser pela eternidade. Você tem noção disso? Agora eu te pergunto, da maldição da cruz, Deus, através de uma nova aliança, nos leva à vida eterna. E a sua aliança com Ele? Está em que nível? Quando nós ficamos noivos, eu e Rafael, nós compramos aliança, com muito custo, né, gente? Porque quem é pobre vai casar, você sabe como é que é o negócio, né? E aí, no dia que nós decidimos casar e marcamos a data, a gente mandou polir a aliança, a mesma aliança, e marcar, gravar a data do casamento. Porque a gente tinha gravado a data do noivado, a gente mandou gravar a data do casamento. A aliança ela é assim, ela precisa ser polida de vez em quando, ela precisa de uma manutenção, e ela precisa de marcos. A gente precisa evoluir. E no relacionamento com Deus não é diferente. Deus ele é um Deus de aliança. Ele já deu tudo para você e já firmou essa aliança de maneira explícita, clara. Está aqui, para a gente não esquecer. E você? E a sua aliança? Você tem percebido que essa aliança ela é uma via de mão dupla? Ou ela está apenas com a graça e você está satisfeito com essa graça e você fica só justificando tudo que você faz em nome da graça? Porque você sabe que no final do dia Ele te perdoa, né? No final do dia dá tudo certo. Porque, afinal de contas, é a graça. Você tem noção do verdadeiro preço que foi pago por essa graça? Ou você tem banalizado isso numa aliança de barbante? Ou daqueles anéisinhos de doce? Não.
Nosso Deus de aliança, Ele é digno que o nosso coração esteja aliançado com o dele. E a gente precisa revisitar esse processo de estar aliançado com o Senhor todos os dias da nossa vida. Porque senão, a aliança vai ficando arranhada, vai ficando feia, o que é ouro vai ficando esquisito. Nem adianta ser ouro. Você olha e fala assim, nossa, parece até biju. O ladrão nem quer. E é ouro. Então, acho que a primeira lição que a gente pode tirar daqui é que nós precisamos honrar as alianças que o Senhor estabelece com a gente. E a melhor forma da gente honrar é a gente revisitar o nosso coração, o nosso entendimento, as marcas da nossa fé, aquilo que nos levou a tomar a decisão por Jesus Cristo, aquilo que está lá no primeiro amor, aquilo que não foi só emoção, aquilo que foi racional, que você fala, não, eu preciso de Jesus, porque não tem outro jeito de eu viver se não for com Ele, e para Ele, e por Ele. A gente precisa tornar isso marcante, a ponto de fazer questão de mostrar para todos uma aliança. Não importa o que a gente precise abrir mão muitas vezes, como aqui no caso, Jonatas estava abrindo mão. Amém? Vamos continuar? A história vai avançando, não é isso? E aí, numa batalha de Israel contra os filisteus, Saul e os seus filhos são mortos. Na verdade, Saul é ferido e antes dele ser morto, ele pede para o seu escudeiro o matar, porque ele não quer ser morto nas mãos dos filisteus, e o seu escudeiro fica com medo de fazer isso, e ele vai e se joga na espada do seu escudeiro, e assim acaba com a sua vida. Uma morte honrada. Mas olha, depois disso, a história vai avançar, e Davi vai se tornar rei. Mas ele vai se tornar rei com 30 anos de idade, mais ou menos. Isso quer dizer que quando ele fez a aliança com Jonatas, ele era bem mais novo. Isso quer dizer que Deus, quando fez a aliança com ele, lá quando ele foi ungido, ele era só um pastor de ovelhas, também foi mais novo ainda. Sabe o que isso quer dizer? Que fazer aliança com Deus não tem idade. E olha, a juventude é o melhor lugar, o melhor espaço-tempo para a gente estabelecer essas alianças com o Senhor. Ah, eu sou muito jovem. Ah, eu sou adolescente. Ah, eu acabei de sair do Barão Kids, entrei agora no Barão Teen. Peraí, tia Paula. Está falando papo sério de aliança com Deus. Que isso? Então, a hora é agora. Se ainda não aconteceu, precisa acontecer. Porque você tem uma vida inteira para viver em aliança com o Senhor. E não existe recompensa maior do que você poder viver uma juventude nesse período tão especial de conquistas, de sonhos, de projetos, em aliança. Sabe por quê? Porque Deus tem expectativas a seu respeito. Quando chega a notícia da morte de Jonatas, na cidade de Jezreel, a ama do filho de Jonatas, que se chamava, qual era o nome do filho de Jonatas? Quem fugiu da IBD? Cri, 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 cri. E é o nome do personagem que nós vamos falar mais aqui agora. Aleluia. Mefibosete. Parabéns. Professor da IBD, por favor, depois dá uma estrelinha para ele ali. Muito bem, isso aí. Meu pequeno Lutero. É isso aí. Mefibosete, filho de Jonatas. Quando o pai é morto, chega a notícia e a ama, né, a babá dele, pega ele na correria, porque ele era o único da casa de Saul que estava vivo ainda, que não tinha sido morto, enforcado, nada disso. Ele pega
A ama pega Mefibosete e sai correndo desesperada. Nessa de sair correndo desesperada, ele já tinha 5 anos, já era uma criança pesadinha. Ela se embanana toda e ele cai. A Bíblia não fala direito se foi uma lesão medular, se foi uma lesão do quadril, o que foi. Mas a Bíblia diz que ele se torna paralítico. Em algumas versões, que ele quebrou os 2 pés. Ele fica com uma dificuldade de locomoção, onde ele passa a necessitar de ajuda para tudo. Então, numa tentativa de ser salvo, de alguém salvar a vida dele, acaba que ele se acidenta, mesmo ele sendo criança. E aí, para ele fugir de tudo, de todos, levam Mefibosete para uma cidade chamada Lodebar. Sabe o que significa Lodebar? Lugar nenhum. Sabe o que isso quer dizer? Que era o fim do mundo. Era o fim do mundistão. Era um lugar onde só os renegados viviam, os doentes, aqueles que eram acusados de ser criminosos, aqueles que estavam à margem da sociedade, que ninguém queria por perto, que todos julgavam e já tinham condenado. Então, era lá em Lodebar que todos eles ficavam. E aí, eis que o filho do príncipe é mandado, é levado para esse lugar e se torna totalmente dependente. Lá em 2 Samuel 4:4, a gente vê que, ora, Jonatas, filho de Saul, teve um filho aleijado. Quando esse filho tinha 5 anos de idade, chegou de Jezreel a notícia da morte de Saul e de Jonatas. Sua ama o pegou, fugiu, mas na pressa de escapar, ela caiu e o menino ficou aleijado. Ele se chamava Mefibosete. Só que olha o que vai acontecer. Ele era aleijado, morava mal, num lugar que ninguém ia lá para visitar. Ele estava se escondendo, porque senão ele seria morto. Ele vivia em condições muito precárias, porque ele não levou a herança dele, não deu tempo de pegar baú com dinheiro, esse negócio de cena de filme, não aconteceu nada disso. Ou seja, perdeu a sua dignidade. Sua dignidade, sua identidade tinham sido aniquilados pela sua história de vida e as suas limitações. Olha, talvez a sua história seja um pouco parecida com a de Mefibosete. Talvez a sua história esteja regada de cenas que você não escolheu viver. Ninguém escolhe nascer na família onde nasce. Ninguém escolhe ser filho de A, B ou C. Ninguém escolhe que os pais passem por uma situação traumática de divórcio. Ninguém escolhe ter uma perda familiar severa. Ninguém escolhe que alguma tragédia ou alguma perda aconteça na sua vida e você fique sem saber o que fazer. Ninguém escolhe viver essas histórias e as pessoas olharem para você e te julgarem. Você, hein? Você é filho de fulano? Você é filha de Beltrano? Conheço teu passado, hein? Você sabia? E você é irmão de não sei quem? Ih, teu irmão, ó. Sua irmã, ó. Quantas vezes a gente é medido por coisas que outras pessoas, outros familiares, outros parentes, outras pessoas que a gente convive, decisões que essas pessoas tomam e a gente acaba sofrendo as consequências. Não é isso? Mas, olha, a gente está falando de um Deus que não nos mede por aquilo que falam da gente, mas Ele nos mede por aquilo que Ele diz a nosso respeito. E a palavra de Deus diz que nós somos filhos amados do Senhor. Talvez você tenha uma história linda de Cinderela. Não aconteceu nada de errado na sua vida, mas você fez escolhas erradas. Talvez você, em determinado momento, achou assim, minha vida está muito sem emoção, estou precisando de uma emoção. Deixa eu fazer umas escolhas aqui, deixa eu caminhar com as minhas próprias pernas. Tipo assim, o filho pródigo, estava tudo tão de boa, ele achou monótono, falou, vou sair por aí, gastar o dinheiro do meu pai. Só que aí, às vezes, a gente quebra a cara, né?
E a gente tem que colher as consequências das nossas escolhas. E a vergonha, muitas vezes, se torna destruidora. Destrói a nossa autoestima, destrói a nossa perspectiva de futuro, destrói os nossos relacionamentos. A gente fica com dificuldade de se entregar num relacionamento afetivo com os nossos amigos, com pessoas que a gente ama. A gente fica com dificuldade em confiar nas pessoas. A gente fica com dificuldade de incluir nos nossos sonhos, nos nossos projetos pessoais, outras pessoas. Não, o sonho é meu. Eu vou realizar tudo sozinha. É meu. Não. Por quê? Porque o Senhor pensa outras coisas a seu respeito e tem outras expectativas para você. E talvez você ainda não tenha parado para prestar atenção no que acontece depois aqui da história com o Mefibosete. Lá em 2 Samuel 9, a Bíblia continua contando assim, que em determinado tempo, depois de Davi ser rei, ele lembra da promessa que fez a Jonatas, que era de quê? Cuidar da sua descendência. E aí ele pergunta, existe alguém ainda da família de Saul vivo? E eis que alguém diz, sim, existe. E aí mandam chamar um antigo servo de Saul, chamado Ziba, gente finíssima. Vocês vão ver daqui a pouco por quê. Chama Ziba, e aí Ziba fala, eu era servo de Saul, o rei, e sim, ainda está vivo, o neto dele, Mefibosete. Por favor, manda trazer Mefibosete. E eis que, quando Mefibosete chega, ele olha, Davi olha e fala, é você, Mefibosete? E ele respondeu, sim, Senhor. Davi o tranquilizou, não tenha medo. Eu gostaria de ajudar você em honra da memória do seu pai, Jonatas. Para começar, eu vou devolver a você todas as propriedades do seu avô Saul. Além do mais, de hoje em diante, você participará de todas as refeições comigo, à minha mesa. Prostrando-se sem olhar para o rei, Mefibosete disse, quem sou eu para merecer sua atenção? Um cão morto como eu. Olha a forma com que Mefibosete se enxergava. Um cão morto. Alguém onde não se nutriria qualquer expectativa. Mas o rei mandou buscá-lo. Davi mandou chamar Ziba, o homem de confiança de Saul, e disse, estou entregando tudo que pertenceu a Saul e a família dele ao neto do seu senhor, Mefibosete. Você, os seus filhos, seus escravos, cultivarão as terras dele e trarão a produção para Mefibosete, e ele vai viver disso. E o próprio Mefibosete, neto do seu senhor, de hoje em diante participará de todas as refeições comigo, à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 escravos. Essa galera toda ia servir Mefibosete. E Ziba respondeu, tudo que o meu senhor, o rei, ordenar ao seu servo, certamente o teu servo fará. E a partir daquele dia, Mefibosete comia com Davi à mesa como membro da família real. Mefibosete também tinha um filho pequeno, chamado Mica. Toda a família de Ziba passou a servir Mefibosete. E ele viveu em Jerusalém, participando todos os dias da mesa do rei. Ele, que era aleijado de ambos os pés. A pessoa com qualquer tipo de deficiência naquela época era vista como um fardo, que não servia para a guerra. Só ia trazer despesa para a família. Era um inútil. E Davi coloca Mefibosete em lugar de honra. Coloca para cear com ele. Não existe história irreversível para o Senhor. O rei manda encontrar e trazer Mefibosete. O nosso Deus manda Jesus Cristo nos encontrar e nos resgatar através da cruz. Porque a nossa história de pecado não é irreversível. E é muito bom quando a gente entende isso, porque a nossa marca deixa de ser o nosso defeito, a nossa condenação,
aquilo que nos torna excluídos, e a nossa marca passa a ser a cruz. E lá em João 1,12 diz isso, que aos que creram, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Sentar à mesa com o Rei dos Reis. Para Davi, Mefibosete era amado por sua aliança com Jonatas. Ou seja, a sua identidade, a identidade de Jonatas, de Mefibosete, não estava nos defeitos físicos ou na história pregressa de Saul, em nada disso. Estava no valor da aliança que ele tinha estabelecido com Jonatas. O valor que você tem para Deus e que você não enxerga é aquilo que a gente chama de graça. Porque é a graça que nos define. É a graça que nos dá esse valor. Porque se a gente for olhar para a gente sem a graça, sem a misericórdia, se a gente se olhar no espelho, somos todos Mefibosetes. Não adianta a gente ficar buscando a nossa identidade em outros. Não adianta a gente se enfiar no meio de um pelotão e vestir uma roupa de soldados e dizer que nós somos soldados preparados, prontíssimos para a guerra, se a gente não sabe nem manejar uma arma. Se você não souber quem é você de verdade nessa guerra, quem é você de verdade para Deus, quem é você de verdade em Deus, e não o que os outros dizem a seu respeito, ou que querem que você acredite que é a sua identidade. A história nos conta que o filho de Mefibosete, Mica, e a família de Ziba, né, servo de Saul, eles foram alcançados com misericórdia pelo rei, né? Eles passam a desfrutar também de toda a riqueza herdada por Mefibosete. A salvação de Mefibosete, ela foi fruto de uma aliança e do amor a Deus. Porque quando Jonatas faz aliança com Davi, ele fala, ele jura em nome de quem? Do pai dele? Ele fala, em nome de Saul, o rei, eu juro que eu vou, se eu ficar vivo, eu protejo a sua família. Foi isso que ele disse? Não, ele fala que em nome do Eterno. A aliança, ela é feita em nome do Eterno. Então, a salvação dele vem como fruto dessa aliança, de amor e de temor a Deus. E Davi, ao resgatar Mefibosete, ele também gera uma vida nova, uma expectativa de vida totalmente diferente para Mica e para Ziba, para os servos. A vida dele foi resposta de oração, de aliança, de súplica, de uma geração anterior, do pai dele. E a geração depois dele, do filho dele, também foi alcançada e abençoada. Você consegue perceber isso? A geração de Mefibosete, antes de Mefibosete, o pai, Jonatas, depois, Mica. Sabe o que isso quer dizer? Que você está vivendo nesse tempo de agora aqui, não é à toa e não é por acaso. Você nasceu exatamente no tempo que Deus queria que você nascesse. Às vezes a gente para e fala assim, né? Ah, gente, eu tinha que ter nascido lá na década de 60, 70. Tem uma galera aqui que nasceu nessa geração, mas que é velho no corpo de novo. Né, Davi? Nem sei. Quantas vezes a gente fala isso, né? Ah, se eu vivesse lá naquela época era muito melhor. Ah, puxa. Deixa eu te falar. Você nasceu exatamente no tempo que Deus queria que você nascesse. Você nasceu neste tempo porque Deus tem um propósito para você e uma expectativa para a sua vida nesse tempo, para fazer a diferença nesta geração. E olha aqui para mim, ó. Você não está aqui por acaso não, tá? Não existe esse negócio de acaso. Você, jovem, adolescente, adultos, alguns aqui, você está aqui como resposta de oração de uma geração anterior à sua.
Podem ter sido os seus pais, podem ter sido seus avós. Ah, mas eu não sou nem filho, nem neto de ninguém que tivesse sido cristão. Mas tem uma igreja aqui que ora por vocês. Essa igreja está aqui há 85 anos. Há pelo menos 85 anos tem gente dobrando o joelho aqui, sempre, clamando ao Senhor pelas crianças, adolescentes e jovens da igreja. Você pode perguntar para a vovozinha, mais vovozinha daqui. Ela vai dizer que ora pelas crianças, adolescentes e jovens. Você está nesse tempo aqui porque Deus está honrando nesse exato momento a aliança que Ele fez com outras gerações, de que as portas do inferno não iriam prevalecer sobre a igreja do Senhor. Amém? Então, não pense que você está vivendo o acaso. Ah, eu estou aqui nessa igreja por acaso, eu passei aqui na frente, achei legal, entrei. Tem muita gente orando e clamando. E olha, tem muita gente orando e clamando não só por Barão de Taquara, mas pela igreja espalhada na face da terra. Tem muita gente nesse exato momento clamando a Deus pelas novas gerações. Clamando a Deus para que vocês se levantem e vocês sejam ousados, que vocês se apropriem quando vocês lerem lá que jovens, vós sois fortes, que vocês se sintam fortes, poderosos em Deus, para fazer a diferença nesse tempo, nessa geração. Porque Deus está honrando, Ele quer honrar a aliança que Ele fez com os nossos pais, a aliança que Ele fez com a Igreja Barão de 85 anos atrás e continua fazendo. E porque Ele tem promessas de bênçãos para vocês e as gerações que vão vir depois de vocês. Os filhos de vocês, os netos de vocês, os bisnetos de vocês. Porque Ele quer estabelecer vínculo, aliança com você, comigo. E a palavra dele não muda. A aliança dele, lá do princípio, é a mesma hoje. Então, entenda que a sua vida é resposta de clamor dos seus pais, da igreja, e você não está sozinho aqui. E seja você a fonte de bênção também, para hoje e para gerações futuras. Seja você, igreja, hoje também. A despeito de qualquer história que você tenha vivido, de vida, de mágoa, de ressentimento, de experiências negativas, de repente, com alguma instituição religiosa, com alguma igreja, de repente, com pessoas que se disseram crentes, cristãs, evangélicas, e que você se decepcionou. Olha, isso tudo não resume Deus. E não resume a aliança e o vínculo que Ele quer estabelecer com você. Não é com outra pessoa. O Deus de Israel, que a gente cantou aqui, Ele continua reinando. A história diz que Ziba, lembra que eu falei que ele era gente finíssima? Mesmo ele tendo resgatado aí todo o conforto de ser um criado do rei, né, porque Davi colocou ele nessa condição, ele, tempos depois, ele vai trair Mefibosete, ele vai trair Davi. Ele vai se juntar com Absalão, filho de Davi, para tentar tomar o trono e botar Mefibosete numa condição onde Davi achasse que ele era um traidor e estava querendo o reino e não Absalão. Ele faz uma fofocada, sabe, gente que faz assim uma fofoca sem nenhuma intenção de ganhar vantagem. E ele faz isso. E Davi, num primeiro momento, fica decepcionado com Mefibosete, depois de tudo que ele fez por Mefibosete, e manda entregar, fala, olha, então a partir de agora, tudo que eu dei para Mefibosete é seu, Ziba. E aí Ziba agradece muito. Só que no meio do desenrolar da guerra, Mefibosete encontra com Saul, perto de um campo de batalha, perto de Israel, e fala, estava tentando chegar até você, mas a minha condição
de deficiente físico não estava deixando eu chegar. Foi muito difícil. E a Bíblia diz que ele chega mal vestido, com o cabelo grande, barbado. Chega assim, só derrota. E aí, Davi fala, mas por que você estava me procurando? Depois de tudo que eu fiz por você, você me traiu. Ele diz, não, Senhor, de maneira alguma. E olha o que ele diz lá em 2 Samuel 19. Ele diz assim, 2 Samuel 19, 24. Ele chega para saudar o rei, não tinha arrumado o cabelo, nem aparado a barba, nem trocado de roupa, desde que o rei tinha saído até o seu retorno em segurança. Por que você veio comigo, Mefibosete? E ele respondeu, ó rei, meu senhor, meu servo Ziba me enganou. Dei a ele ordens para que selasse o jumento, de modo que eu pudesse seguir o rei, pois, como o senhor sabe, eu sou aleijado. E ele mentiu para o rei a meu respeito. Mas, meu senhor, o rei tem sido como um anjo de Deus. O que você faz é o certo. Não foram destruídos todos da minha família de meu pai, mas o Senhor me acolheu e me deu um lugar à sua mesa. O que mais eu poderia esperar ou pedir? E o rei disse, chega, não diga mais nada. Essa é a minha decisão. Você e Ziba dividam a propriedade entre vocês. Mefibosete disse, não. Deixe que ele fique com tudo. A única coisa que me importa é que o meu senhor, o meu rei, volte seguro para casa. A gente vai ser distraído nessa vida por muitas coisas. Os nossos projetos, os nossos planos. A gente vai ser distraído com os nossos sonhos pessoais, com as nossas perspectivas financeiras, com aquilo que a gente quer conquistar. E que são conquistas importantes para o nosso crescimento pessoal, profissional. Mas onde está o seu coração? O seu maior desejo tem sido seguir o rei? Você tem desejado essa bênção, essa presença do Senhor, entendido que a missão não é ser só mais um no bando, mas que você tem um propósito especial de vida, que você tem uma identidade única em Jesus Cristo, que a sua vida não depende daquilo que te falam que você é, mas daquilo que Deus fala a seu respeito. Você tem firmado a aliança com Cristo de uma maneira clara, perceptível na sua vida? Ou você está banalizando esse negócio de graça divina, fazendo o que você quer da sua vida e dizendo, Deus, espera só um pouquinho, depois que eu conquistar tudo que eu estou querendo conquistar, aí eu te entrego a minha vida de novo, aí o Senhor faz o que o Senhor quiser? A gente precisa entender que a nossa identidade não é só nossa, é o DNA do Pai em nós. Que nós temos também uma identidade geracional. Nós fomos chamados para um tempo, para uma geração. E cada um de nós tem habilidades, talentos que Deus colocou para serem usados nesse tempo. Não é para daqui a pouco, para daqui a 15 anos, para daqui a 20 anos, quando você casar, se formar, tiver seus filhos. Não, é para agora. É agora. Não é para daqui a pouco, é já. É para esse tempo. Nosso foco, a nossa expectativa precisa estar em caminhar com o rei. Assim como Mefibosete, que chega ao ponto de não ter nada, ter tudo e perder tudo de novo. Mas ele só quer o quê? A presença do rei perto dele. Ele só quer caminhar com o rei, ele não quer mais nada. Qual tem sido a sua expectativa em relação à aliança com Cristo? Como isso tem se refletido na sua vida? Você está preparado mesmo para pegar a sua bagagem, a sua mochila e caminhar junto com outros em missão? Ou você ainda está meio perdido, sem saber para onde você vai, o que você vai carregar na sua mochila? Ou você está carregando um bando de pedra que já era para você ter deixado pelo meio do caminho, um monte de culpa, um
um monte de palavras e de histórias e de coisas que não te definem. Ou você está carregando um monte de coisa inútil que Deus não está pedindo para você carregar na sua mochila, porque a única coisa que Ele quer que você carregue para essa missão é uma aliança firmada nele. Para a gente terminar, em Lucas 9, diz assim, 9:23. É o próprio Cristo que fala. Falou também do que os aguardava. Quem quiser seguir-me, tem de aceitar a minha liderança. Quem está na garupa, não pega na rédea. Eu estou no comando. Não fujam do sofrimento. Abracem-no. Sigam-me, e eu mostrarei a vocês como agir. Autoajuda não é ajuda, de jeito nenhum. Sacrificar-se é o caminho, o meu caminho, para que vocês descubram sua verdadeira identidade. Qual é a vantagem de conquistar tudo o que se deseja, mas perder a si mesmo? Se algum de vocês tiver vergonha de mim e do caminho pelo qual os conduzo, o Filho do Homem irá envergonhar-se de vocês quando voltarem em sua glória com o Pai e os santos anjos. Entendam que não é pouca coisa. Alguns de vocês aqui verão tudo isso acontecer. Verão o reino de Deus com os seus próprios olhos. Você crê nisso? Eu creio. Porque é isso que eu desejo. Nem ouro, nem riqueza, nem bens, mas que seja a presença dele na minha vida, para que tudo faça sentido. Eu só quero caminhar com ele, estar onde ele está, e que ele me conduza pelo caminho onde ele quiser conduzir. Porque eu tenho certeza que nesse caminho, mesmo que não seja levinho de boinha, vai ser o melhor caminho que ele puder me conduzir. Com certeza. Fecha seus olhos. Eu quero orar por você. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos instrui na sua palavra, e o Senhor nos apresenta, Deus, os teus planos, os teus propósitos para a nossa vida. Obrigado, Deus, porque o Senhor um dia fez uma aliança conosco, uma aliança de amor. Obrigada, Deus, porque o teu sacrifício, o sacrifício do teu Filho Jesus na cruz, faz toda a diferença na história da humanidade e faz a diferença na minha vida. Obrigado, Senhor, porque hoje nós podemos nos achegar a Ti e reconhecer que só Tu és o Deus vivo e que há Deus em Israel. Obrigada, Deus, porque nós podemos reconhecer a necessidade de estabelecermos uma aliança cada vez mais firme, consistente contigo, independente da nossa idade, independente da nossa geração. Ajuda-nos a isso, Pai, a estabelecermos compromisso contigo, compromisso uns com os outros, em prol do teu reino, a aliançarmos e alicerçarmos as nossas vidas em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a buscarmos e entendermos a nossa identidade contigo e em Ti. Que não seja uma identidade pela história passada, que não seja uma identidade pelos traumas, pelas vivências, pelas perdas, pelas escolhas erradas, por aquilo que os outros nos classificam ou nos medem, mas que seja uma identidade alicerçada em Ti, porque nós sabemos que estávamos condenados, mas a Tua aliança conosco na cruz do Calvário nos trouxe vida nova. E é nisso que nós queremos nos firmar. Ajuda-nos, Senhor, a isso. Ajuda-nos a entender quem nós somos, para que nós possamos, ó Deus, sermos verdadeiros soldados, prontos para a batalha, e não apenas número, e não apenas um peso, um fardo. Nós não queremos ser inúteis, Senhor. Nós queremos ser úteis no Teu reino. Nós queremos, Senhor, proclamar às nações com ousadia as Tuas verdades e a verdade do Evangelho.
Nós queremos fazer a diferença nesta geração, que é a geração em que nós estamos vivendo. Porque nós sabemos que estamos vivendo, Deus, os sonhos, Deus, a oração, o clamor de uma geração anterior à nossa. Nós agradecemos pelos que vieram antes, Deus, que nos sustentaram, que pregaram, que fizeram com que nós estivéssemos aqui hoje. E nós queremos pedir, Senhor, que não seja necessário que o Senhor levante outra geração, mas que na nossa geração o Senhor nos use e faça a diferença. Que nós possamos, Deus, fazer a diferença aqui e para o futuro, para gerações futuras. E que possamos encontrar em Ti, Senhor, sempre o maior propósito das nossas vidas. Que os nossos sonhos, os nossos projetos pessoais, as riquezas, os bens, tudo aquilo que a gente deseja conquistar na vida, que nada disso seja maior do que o prazer, o privilégio, a honra de caminhar contigo. Que a gente aprenda a seguir a Tua palavra, aquilo que está escrito aqui, que foi o Senhor mesmo que disse. Que a gente não invente uma teologia que nos agrade. Que a gente não fique dando desculpinha, Senhor, e inventando texto que nem na Bíblia está, só para poder justificar aquilo que a gente quer fazer da nossa vida. Mas que a gente tenha coragem de assumir aquilo que o Teu Filho Jesus nos instrui como verdade para a nossa vida. Independente do que os outros vão pensar. Porque nós queremos Te honrar. Nos importa Te honrar, Senhor. Te agradar, Senhor. Que o Senhor fique feliz com o nosso louvor e a nossa adoração. Que o Senhor fique feliz com as escolhas que a gente faz. Que o Senhor fique feliz com o espaço que a gente abre nos nossos corações e nas nossas mentes, para que o Teu Santo Espírito faça morada e transforme, Deus, a nossa essência, transforme, Deus, a nossa natureza, controle as nossas emoções, os nossos pensamentos, para que nós possamos caminhar uma vida de verdade contigo. Ajuda-nos a isso, Senhor, porque o Senhor nos preparando dessa forma, nós podemos juntar forças e seguir em missão. Ajuda-nos, Senhor. Se você está fazendo essa oração comigo e você quer pedir a Deus um renovo dessa aliança com Ele, você sabe que você está precisando reajustar essa aliança de amor com o Senhor, eu quero te chamar aqui na frente para a gente orar. Se você sabe também que você precisa rever as suas prioridades, os seus projetos, os seus planos, e você quer colocar isso diante do Senhor também, eu também quero te chamar aqui à frente para a gente orar juntos. Vem aqui. Se você também sabe que precisa ter mais coragem, mais ousadia para falar do amor de Deus, você quer perder a vergonha, perder o medo, quer ser usado nessa geração, vem aqui também para a gente orar por você. Esse é o momento da gente vir. E por que a gente levanta e a gente vem? Para a gente tomar coragem, tomar posição e dizer para o Senhor com os nossos gestos também: Senhor, eis-me aqui. Então pode chegar, vem aqui para a gente orar. Você que sabe que precisa se consertar diante de Deus em alguma área da sua vida ainda, que você não entregou tudo, vem, pode vir. Pode vir. Você que sabe que o Senhor tem te incomodado para você assumir uma nova posição diante das pessoas da sua casa, da sua família, em relação ao Evangelho. Vem também, pode chegar. Você que durante muito tempo só ouviu palavras de maldição, palavras ditas a seu respeito, que você só foi se ferindo a vida inteira porque ficaram te medindo pelo que aconteceu no passado, pelas histórias da sua casa. Jesus quer libertar você disso nessa noite. Vem também. Chega aqui. Nós vamos orar porque eu quero ir junto em missão com você. Amém. Eu quero ir junto em missão com você e eu quero que a sua mochila esteja vazia daquilo que o Senhor não quer que você carregue. E esteja transbordante daquilo que o Senhor quer que você carregue.
Vamos orar. Vou pedir ao Matheus Teixeira. Vem cá, Teixeira. Vamos orar. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor, que a Paula trouxe até nós, Jesus. Esse confronto, Senhor. Eu acredito muito, Pai, nas palavras que ela trouxe até nós. Eu acredito muito, Pai, nos jovens aqui dessa igreja, nos adolescentes, da nova geração como um todo, Senhor. Pai, aqui existem pessoas que estão aqui na frente, Senhor, dispostas, sabe? Se desprenderam de toda a vergonha, de todo o medo. Estão aqui, Pai, sedentos, Pai, por uma resposta, Senhor, de Ti, para tirar um peso das costas, talvez. Eu não sei, Senhor, mas Tu sabes, Pai. A minha oração é que o Senhor possa tocar, Pai, com o Teu Espírito, cada vida que está aqui, Deus. Cada pessoa que está aqui, Pai, querendo ser renovada por Ti, ser transformada por Ti, Jesus. Sabemos que não é fácil, Pai. Como a Paula falou, muitas coisas acontecem na nossa vida, mas o Teu Espírito é mais poderoso que qualquer coisa, Senhor, que fizeram conosco, Pai. Então, minha oração, Pai, é que o Teu Espírito possa ir, Pai, a cada jovem, a cada adolescente aqui nesse momento, Senhor. Que eles possam sentir, Pai, algo diferente, Pai. Algo que eles nunca sentiram, Pai. Que o amor deles por Ti possa transbordar, Senhor, ao ponto deles gastarem tempo contigo, Pai. Como eu falei ontem com os adolescentes aqui, Pai, que eles possam, sabe, não gastar mais tempo com jogos, com vídeos, com Netflix, mas que eles possam gastar tempo se relacionando contigo, Senhor. Que a gente possa gastar tempo lendo a Tua palavra, que a gente possa gastar tempo orando, que a gente possa gastar tempo jejuando, Senhor. Que a nossa igreja possa entender, Pai, realmente, nessa linha que vai estar acontecendo, que a gente precisa tomar uma posição no reino espiritual, Jesus. Sabemos que o diabo não está para brincadeira, Pai. E ele quer destruir as nossas vidas, Pai. Mas juntos, Pai, como igreja, nós iremos avançar, Senhor. Nós iremos falar, Pai, do Teu amor, do Teu evangelho, Pai. Para a Passa Seca, para os nossos amigos, para os nossos familiares, Senhor. Nos dê ousadia, Pai. Tire todo o medo, Pai. Não deixe a gente hesitar, Senhor. Sabemos que é difícil, mas o Teu Espírito vai nos fortalecer, Pai. O Teu Espírito vai nos levantar, Senhor. Eu acredito que almas serão rendidas através do Teu Espírito agindo nas nossas vidas, Senhor. Eu oro, Pai, para que a gente possa se unir cada vez mais como igreja, como juventude, Senhor. Eu oro para que, sabe, todo problema que existe entre os irmãos aqui dentro possa cair por terra, Senhor. Que a gente possa ir, Pai, até essa conferência de coração limpo, como a Paula falou, Pai, amando um ao outro, Senhor. Sabe, se a gente tem problema com um irmão, que a gente possa ir até ele, Pai, e falar, Senhor. Que a gente possa ter atitudes de servo de Deus, Pai. Que a gente possa, sabe, pedir perdão para quem a gente tem que perdoar. Que a gente possa ter um coração, sabe, leve, Senhor. E que o Senhor possa nos levar a lugares que a gente nunca imaginou, Senhor. Como juventude, Pai, unidos em um só propósito, Pai. Que é levar o Teu evangelho a todo canto, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado por essa palavra. Que nós possamos nos unir, Pai, cada vez mais. E ter coragem de falar do Teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Deus seja louvado. Você pode voltar para